Olá, galerinha, tudo belezinha com vocês? Estamos aqui de volta, tivemos um período curto de férias, né? E agora estamos retomando aqui as atividades. E o que eu tenho para vocês? Um teminha de redação. Vou explicar rapidamente, tentar ser curto aqui para vocês poderem entender e a gente poder trabalhar, tá? Há mais ou menos uma semana, nós tivemos um incidente, um acontecimento lá em São Paulo, no bairro de Santo Amaro, né, que foi um incêndio. Atearam fogo em pneus que colocaram pneus em volta de uma estátua lá em Santo Amaro e colocaram fogo. Essa estátua é de uma figura de um personagem histórico brasileiro chamado Borba Gato, tá? Essa daqui é a estátua, tá? Essa estátua aqui não é uma simples estátua, ela é uma obra de arte também. Ela foi criada por um escultor brasileiro, um artista chamado Júlio Guerra, tá? É bom até vocês pesquisarem quem é o Júlio Guerra. Ela foi criada em 1957, há mais de 60 anos que ela está ali. Ela tem 13 metros de altura, enorme, ela é grande, tá? E teve um grupo de pessoas que resolveu colocar fogo. Chegaram com uma van, colocaram ali, filmaram, atearam fogo, tentaram destruir esse patrimônio, tá? Beleza. Pra vocês poderem entender a causa disso daí, por que fizeram isso aí, vocês precisam entender quem que foi o Borba Gato, que é essa personagem que essa escultura homenageia, tá bom? Então vamos lá. O Borba Gato, galera, ele era um bandeirante, tá? Então, se vocês precisam estudar entradas e bandeiras, eram movimentos, tá? Aqui de desbravamento do sertão, tá? Então, resumindo, né, indo mais adiante, nós devemos muito às entradas e às bandeiras. Por quê? Porque se não fossem as entradas e as bandeiras, o nosso país não teria esse tamanho continental como o Brasil tem hoje. Talvez o Brasil seria um país litorâneo, tá? Porque a colônia, o Brasil começou no litoral na Bahia, depois no litoral em São Paulo, no Nordeste, e pouco a pouco, através dos bandeirantes que foram adentrando ao interior, né, ao sertão, e por isso que o Brasil hoje tem essa dimensão enorme, tá? Então eles serão responsáveis por isso aí. Então qualquer bandeirante ele tem esse papel importante de ter feito com que o Brasil crescesse, tá? Virasse esse país enorme que nós temos hoje, tá? Então o Borba Gato, na verdade, ele não é um santo, não foi nenhum santo, tá? Isso daí vocês não adianta tentar defender esse ponto, tá? Mas ele foi um cara importante, sim. Ele era um caçador, meramente um caçador de esmeralda. A turminha que colocou fogo no Borba Gato acusam, né? Dizem, então acusando o cara um cara que viveu há 300 anos, né? Ele viveu entre o século XVII e o século XVIII. Acusam ele de genocida, de escravizador, de índios e assim por diante. Na verdade, ele foi um assassino. Ele acabou matando, sim, uma pessoa, uma espécie de um fiscal da coroa portuguesa que o encontrou e queria cobrar sobre a exploração dele naquelas minas que ele encontrou na região de Minas Gerais. Tá? Então, isso aqui tem até o mapa, tá? Isso aqui galera, isso aqui é o Google Earth. Nós temos aqui mais ou menos o Brasil, tá? Vocês estão vendo? O Brasil era litorâneo, eram pequenas arraiais, cidadelas bem pequenininhas que existiam naquela época de janeiro, a São Paulo era uma vila, pra você ter uma ideia, tá? E o bandeirante, o Borba Gato, ele adentrou no interior de Minas Gerais, onde nós temos hoje aqui, perto da cidade de Belo Horizonte, Sabará, né? Nesse interiorzão aqui. Ele desbravou, ninguém nunca tinha chegado àquela região, a não ser os indígenas que habitavam ali. Ele trouxe, de certa forma, a civilização para aquela região. E o Borba Gato, depois do assassinato, que ele comete esse assassinato contra um fiscal da coroa portuguesa, ele fica foragido mais de 20 anos ali. E sempre vivendo muito bem, vivendo e lidando muito bem com os indígenas daquela região, tá? Ele não foi um escravizador de indígenas, como o pessoal diz ali, não, tá? E ele é uma figura muito importante na Guerra dos Emboabas, porque depois que ele recebe o perdão
da coroa portuguesa para poder dizer onde que estavam as minas, em troca de dizer onde existiam as minas, porque ele era um caçador de esmeralda, tá? Ele entra em conflito com os Emboabas, que eram uma espécie de forasteiros que estavam invadindo aquela região e iriam fazer o saque, né? Explorar aquela região, e os portugueses, que era a metrópole, não ficaria com o lucro, tá? E ele foi um dos caras que lutaram ali, né? Mas beleza. O que isso tem a ver, professor, né? Por que os caras foram lá e colocaram fogo? Eles colocaram fogo porque essas pessoas estão fazendo uma espécie de revisionismo histórico, tá? Eles estão querendo transformar figuras importantes da história do Brasil em grandes vilões da história do Brasil, tá? De certa forma é isso. Eles leem ou interpretam de uma forma, ou às vezes desconhecem quem foi o próprio Borba Gato, tá? Se for agora a questão, a gente chega numa questão interessante aqui, que é o tema da nossa redação, né? Que eu já deixei aqui, ó. Incêndio na estátua de Borba Gato, protesto ou vandalismo, né? O que aconteceu com a estátua, sendo quem for o Borba Gato, se ele é um grande vilão ou ele é um herói, né? Ele tem seus méritos e deméritos, né? Ele tem um problema de ter sido um assassino, né? De não ter sido nenhum tipo de santo, mas ele tem essa importância de ter feito o Brasil, ele contribuiu, um dos que contribuíram para o Brasil ser o que é hoje, o tamanho que tem, né? Então, aquilo ali é um protesto, você colocar fogo. Existe outra forma de protestar, pacífica, né? De ser contra aquilo ali. Se é a favor de colocar fogo ou não, vocês acham que eles piraram da cabeça ao interpretar o Borba Gato como um vilão e não como um herói? É isso que eu quero chegar, né? E outra coisa, né, que é a questão da obra de arte. E como que fica a obra do Júlio Guerra, né? Ele que foi um escultor brasileiro importante, né? A obra que vocês estão queimando uma obra. Eles estão queimando uma obra, né? Segundo um dos autores do incêndio, ele disse que era uma tentativa de abrir o debate. Aí eu pergunto, que debate que ele quer abrir, né? Debate sobre o quê? E outra coisa que eu pergunto, e se a estátua fosse do Che Guevara? Porque o Che Guevara, por exemplo, ele é um herói da esquerda, dessas pessoas que radicais como esses aí. Se o Che Guevara fosse incendiado, a estátua, porque tem muita gente que anda com camiseta do Che Guevara, tem estátua do Che Guevara em algumas cidades brasileiras, só fazer uma pesquisa você vai ver, tá? Não precisa nem ser estátua, pode ser a pintura dele, tá? Na porta de algum diretório acadêmico de alguma faculdade, isso aí é certeza que tem. E será que esses carinhas aí, será que se você colocar fogo vai ser ato de vandalismo? Porque o Che Guevara foi um cara que ele é um verdadeiro genocida. Porque o que significa a palavra genocida? Aquele que é responsável pela morte de várias pessoas, de dezenas, centenas, milhares e até milhões de pessoas, tá? No caso do Che Guevara, ele foi um cara que assassinou milhares de pessoas. A própria mão, ele dando tiro mesmo. Ele fuzilava as pessoas no paredão. E aí, como é que fica? Né? Isso a história diz, isso é inegável. Tá? Isso aqui eu não estou inventando o número, não estou dizendo isso, a história própria diz. Tá? Então é uma questão disso daí. E se fosse o Che Guevara, né? Por que Borba Gato? Né? Por que foi colocar fogo no Borba Gato? Existe uma forma de protestar contra isso daí? Né? Ou foi uma injustiça? É isso que vocês vão ter que levantar, beleza? Outra questão aqui, galera, na perguntinha aqui, é essa aqui, ó. O que vocês deveriam fazer? Não é, a aula de hoje não é simplesmente um artigo de opinião, tá? Vocês terão que redigir uma carta de leitor. E uma carta de leitor é um gênero textual que os leitores de jornal, que assinam o jornal, eles leem e eles mandam em forma de e-mail, tá? Antigamente era a própria carta mesmo, era escrita, quando não existia e-mail. Mas agora com a ascensão, com o surgimento do e-mail, os leitores eles enviam e-mail a uma seleção de e-mails que o próprio jornal faz e eles colocam ali na página número 4. Você vira a primeira página ali atrás, geralmente fica ali as cartas de leitor, tá? E sempre comentando, opinando a respeito de algum tema ou de alguma coisa que foi publicada no dia anterior, tá? Então vocês, com base nessas imagens, né,
do incêndio, tá? Vocês podem pesquisar a respeito, tá? Incêndio em Borba Gato, tá? Vocês podem pesquisar a respeito, notícias. Aí tá aqui o cara que colocou fogo. Vocês podem entrar no G1, aqui como eu tô entrando aqui agora, pesquisar sobre o cara, tá? Sobre o cara que colocou fogo. Aí ele já tá preso, ó, diz que a justiça nega o habeas corpus, ou seja, ele vai continuar preso. E aí, ele merece ser preso, merece ser solto? Vocês vão começar a opinar a respeito disso daí. É um exagero? É um vandalismo ou não? Tá? É isso daí que vocês vão ter que escrever para mim. Estarei aqui à disposição, qualquer coisinha, entre em contato comigo. Lembrando, a carta de leitor não é um artigo de opinião, ela pode ser mais curta. Ela tem que ter tema, ela tem que ter o título, aliás, título não, ela tem que ter a data, tem que ter o destinatário para quem você está mandando e você entra com os seus argumentos diretamente. Geralmente, essas cartas de leitor que estão nos jornais, elas têm cerca de 3 parágrafos, 1, 2, 3 parágrafos, são curtas, tá? Então isso é o que eu quero ver de vocês. Através de uma carta de leitor, de alguma notícia, por favor, coloque a sua opinião, tira uma foto e manda para mim. Um abraço, fiquem com Deus.